Olá a todos, dando continuidade à disciplina de cinesiologia, nós passamos agora para o membro inferior, tá? Membro inferior, é importante a gente deixar claro o nome dos segmentos, tá? Então nós temos aqui o quadril ou pelve, né? Região da pelve. Aqui a gente chama de coxa, e quando a gente se referir à perna, nós nos referimos apenas a esse ponto entre o joelho e o tornozelo, e aqui o pé, ok? Então, na vista anterior, vista posterior, nós temos alguns pontos relevantes no que diz respeito a locais de origem e inserção de alguns músculos, né? Então nós temos aqui a crista ilíaca, que é essa crista toda que passa por essa parte. Nós temos a espinha ilíaca posterior, espinha ilíaca antero-superior. Temos uma espinha ilíaca inferior também. Deixa eu ligar aqui meu apontador laser, fica melhor. Na espinha ilíaca antero-inferior, antero-superior. Nós temos o trocânter maior, nós temos o trocânter menor aqui também. Nós temos a sínfise púbica aqui, tá? A gente vai entrar em mais detalhes em movimentos do quadril, tá? Temos aqui a tuberosidade isquiática, né? Patela, epicôndilo lateral do fêmur, epicôndilo medial do fêmur, tuberosidade da tíbia, cabeça da fíbula, né? E no pé nós temos aqui tornozelo. Para o pé temos o malelo lateral, o malelo medial e a tuberosidade do calcâneo posteriormente, né? Esses locais normalmente são locais de inserção e origem de alguns músculos, né? Então a gente vai estar chamando atenção para esses acidentes ósseos para entender o posicionamento e origens e inserções de alguns músculos. A primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui é sobre o osso do quadril, né? O osso do quadril. Esse osso do quadril ele é dividido em três partes. Anatomicamente ele não é dividido, tá? Nós não temos nenhuma articulação, mesmo que seja uma articulação em sutura, mas dividimos esse osso em três porções. Então nós temos a parte do ilíaco, que está aqui em amarelo, essa parte superior aqui. Temos a parte do isquio, que está posterior, e a parte do pubis, que está anterior, né? Isso é a visão interna do osso do quadril direito, e aqui temos esse mesmo osso do quadril direito visto de fora para dentro. E aqui a gente encontra uma cavidade que a gente chama de acetábulo, né? A gente tem aqui o acetábulo, e é nesse local em que a cabeça do fêmur vai articular com esse osso. Uma coisa importante que a gente olha nesse osso em si, a gente consegue ver alguns pontos importantíssimos. Por exemplo, nessa parte posterior aqui, na tuberosidade isquiática, nós temos o local em que os músculos posteriores da coxa vão se originar. Nessa área anterior, nós temos aqui no pubis, nós vamos ter grande parte dos adutores. Na espinha ilíaca antero-inferior, nós teremos o reto femoral. Na espinha ilíaca antero-superior, nós teremos o músculo sartório, tá? Essa área inteira aqui serve também de origem para o músculo glúteo, né? O glúteo
médio vai se inserir mais ou menos nessa linha glútea posterior, e o glúteo mínimo vai se inserir nessa área aqui do osso ilíaco, tá? Então, entender os acidentes desses ossos permite que a gente saiba de onde é que cada músculo vai partir. No quadril, os músculos que atravessam anteriormente a articulação do quadril, eles prioritariamente vão realizar flexão. Os músculos que vão partir posteriormente a esse osso do quadril, né, o osso da coxa, né, desculpa, é o osso do quadril mesmo, a definição é essa, tá? Todos os músculos que vão partir da parte posterior, eles farão extensão. Os que saem da parte mais lateral, dependendo da sua posição, eles podem fazer abdução, rotação interna ou rotação externa. A gente vai mais à frente comentar isso, uma vez que essa aula de hoje é apenas sobre músculos que movimentam o quadril, ok? Existe uma coisa importante para a gente verificar, que é o tamanho e as dimensões da pelve masculina e feminina, tá? A pelve masculina, né, ela tem uma cavidade mais afunilada, é uma cavidade que nós temos entre as duas espinhas isquiáticas, tá, internas. Então nós temos uma diferença muito grande, por exemplo, aqui, olha, na pelve masculina e na pelve feminina. Isso se dá basicamente porque a pelve feminina tem que estar pronta para acondicionar o feto, né, o bebê, e para facilitar também no parto, certo? Então, algumas outras alterações, por exemplo, esse ângulo aqui entre os dois isquios, né, são diferentes, tá? Entre homem e mulher, mais ou menos 90 graus ou menos, e na mulher é 100 graus ou mais, tá? Isso vai fazer uma diferença principalmente na posição da articulação do fêmur com o acetábulo, né? A gente vai ver mais à frente, e isso tem uma repercussão importante, principalmente no joelho da mulher em relação ao joelho do homem. A gente vai ver um pouco mais à frente isso, né? E ainda no quadril nós vamos também falar sobre uma medida chamada ângulo Q, né? Que é o ângulo que é formado entre duas retas, que é exatamente o ângulo entre a tuberosidade da tíbia, que a gente tem aqui, né, e o centro patelar, juntamente com a crista ilíaca superior, né, a espinha ilíaca antero superior, que é aqui, ó, tá? Então, como a pelve feminina ela é um pouco mais larga, esse ângulo Q aqui, que é esse ângulo aqui, que no homem normalmente gira em torno de 12 graus, na mulher temos um ângulo um pouco maior. O quadril da mulher, por conta da pelve, ele é um pouco mais largo. Normalmente ele é um pouco mais largo, tá? E isso faz com que esse ângulo do fêmur, do osso fêmur, seja mais agudo. Logo, esse ângulo aqui entre a patela e a espinha ilíaca, ele é maior, né? Então eu tenho que ter uma modificação na estrutura aqui da cabeça do fêmur para poder haver uma compensação, né? E isso a gente vai ver um pouco mais na frente, quando falarmos sobre o joelho. Nós vamos ver que o ângulo Q maior tem um aspecto
bastante negativo no que diz respeito ao risco de lesões no joelho, ok? Vimos que a pelve, né, ela é composta de dois ossos, e esses ossos eles se unem, né, do lado esquerdo e do lado direito. Posteriormente eles vão se unir junto ao sacro, tá? E anteriormente eles vão se unir pelo pubis numa sínfise que a gente chama de sínfise púbica, né? Então esse movimento da pelve, tá? Ele existe. A gente, algumas literaturas, a gente tem uma visão da pelve como se fosse apenas um único segmento, tá? É o segmento pelve, assim como se fosse um segmento do fêmur, do húmero. Alguns anatomistas veem a pelve como um único segmento, tá? E esse segmento também proporciona alguns movimentos, obviamente com auxílio da coluna vertebral, que vai estar aqui na parte superior, né? O movimento da coluna vertebral, juntamente com movimentos do fêmur, que também serve como apoio. Então eu vou ter basicamente os dois fêmurs, a pelve aqui, e a pelve permite fazer esse movimento para cá. Esses movimentos da pelve, nós temos, por exemplo, uma inclinação posterior, né, e uma inclinação anterior, né? Nós temos inclinações laterais, que também são permitidas junto com não só o fêmur, como também alguns movimentos das últimas articulações das vértebras lombares, tá? E basicamente nós temos 4 movimentos na pelve. Nós temos a inclinação lateral para a direita, lateral para a esquerda, que é essa inclinação, né? Basicamente o que a gente vê naquele movimento da dança do ventre, né? Então nós temos essa inclinação lateral, um lado para cima, à medida que um sobe, o outro desce. Então nós temos elevações laterais e depressões laterais, como a gente vê lá na dança do ventre. E temos também outros movimentos que nós chamamos de anteversão e retroversão. Lembrando, pessoal, que o movimento de anteversão, a pelve vai girar nesse sentido aqui, tá? O pubis, ele vai vir para baixo e para trás, tá? O sacro vai subir, tá? O sacro sobe nessa posição, né? Eu estou mostrando essa primeira figura aqui. O sacro, que é essa parte, vai fazer o movimento para subir, tá? Subir, enquanto que ao mesmo tempo aqui eu tenho o pubis que vai para baixo. Então esse é um movimento, tem até alguns músculos aqui que fazem isso, né? O ilio-psoas e o eretor da espinha são músculos que auxiliam nisso. Esse movimento é chamado de anteversão, tá? E o movimento inverso ao de anteversão é quando eu tenho um movimento para cima dessa área aqui, que é do pubis, né? Um movimento para cima do pubis, tá? E um movimento para baixo dessa área aqui do sacro, tá? Então eu tenho a retroversão, nesse caso aqui, de acordo com essas figuras aqui, eu tenho a retroversão nesse movimento e tenho a anteversão nesse movimento aqui, ok? Então, esses movimentos da pelve, eles ocorrem graças às articulações não só da coluna vertebral,
tá? Lá das lombares, como também da articulação coxo-femoral, tá? E esse movimento, por exemplo, quando eu vou executar um chute no futebol, tá? Que eu faço aquela preparação, que eu trago eu faço extensão na minha coxa, e essa extensão eu preciso aumentar essa extensão. Para que essa extensão vá um pouco mais além, eu preciso realizar uma anteversão do quadril para que a minha coxa vá a um ponto mais distante e que eu consiga ter um maior deslocamento angular para poder acelerar e dar um chute para um determinado local na bola, ou um golpe de arte marcial, ou até um movimento na qual eu precise ter uma amplitude maior ou uma velocidade maior nesse movimento da coxa, que poderia ser um passo de balé, por exemplo, poderia ser feito. Então, o importante aqui é que a gente entenda que os movimentos do quadril, eu tenho inclinações laterais, né? Inclinações laterais das bordas laterais do quadril. Tem o movimento de retroversão, né? E tem o movimento de anteversão do quadril, tá? Esses movimentos são movimentos acessórios para posicionarmos o osso do fêmur para uma posição mais cômoda para realizar o movimento. Um outro exemplo para isso, a retroversão, ela é importantíssima quando eu vou fazer o agachamento profundo, né? Quando eu faço agachamento profundo, eu faço uma retroversão grande no quadril. Inclusive, nessa retroversão do quadril, eu tenho uma retificação das vértebras lombares. As vértebras lombares que tem normalmente ela tem uma lordose, né, uma pequena lordose, elas basicamente perdem essa lordose e passam a assumir uma posição um pouco mais cifótica, se é que se pode dizer isso, né? Então, a retroversão ela é importante porque vai posicionando a pelve juntamente com o osso do fêmur numa posição que a gente precise em determinado tipo de tarefa, tá? Esse próximo slide aqui ele é importante porque quando a gente vai avaliar o salto com contramovimento, né, a gente consegue observar que as forças de reação do solo elas passam muito próximos às articulações, tá? Então a gente tem aqui as linhas de força, né? Essas linhas de força elas estão passando muito próximos das articulações, tá? Então quanto mais a força passar próxima a uma articulação, menos torque eu tenho, né? Então a ideia exatamente do design do osso é exatamente o que? Eu aplicar a força, ela passar pela articulação do tornozelo, ela passar pela articulação do joelho e passar bem próximo à articulação do quadril e se dissipar aonde deve se dissipar, mais ou menos na altura da coluna vertebral, né? Então a gente consegue ver que o design ósseo, né, o design do quadril junto com o joelho e de todo o membro inferior, ele está relacionado a transferências de cargas e de aplicações de forças. Ok, pessoal? Tá? Vamos seguir aqui em frente. A articulação do quadril é uma articulação que tem um encaixe muito profundo, né? A cabeça do fêmur ela vai se articular com o acetábulo, tá? É uma articulação triaxial, ou seja, é uma articulação que permite você fazer flexão, extensão, permite você fazer adução e abdução e permite você fazer rotação interna e rotação externa, né? Então nós temos aqui ela se movimentando nos três eixos. Esse movimento aqui a gente está executando um movimento no plano frontal.
tá? Quero lembrar que o encaixe entre a cabeça do fêmur e o acetábulo é um encaixe muito mais profundo e é um encaixe muito mais estável, obviamente. Por quê? Porque nós precisamos utilizar todo esse sistema para a locomoção, ao contrário da sua prima irmã articulação do ombro, ok? Aqui na cabeça do fêmur nós temos o trocânter maior, temos o trocânter menor que fica posteriormente, né? A gente tem a cabeça, o colo, né? Linha proximal capsular, mais ou menos onde é que vai a cápsula articular, tá? As fraturas de cabeça do fêmur normalmente são nessa área aqui, tá? Que a gente falou lá em osteoporose sobre os perigos das quedas no idoso. Normalmente é nessa área aqui, por volta dessa área, que nós temos as fraturas, né? Então é um problema muito sério, porque depois você tem que abrir lateralmente, colocar placas de ferro aqui e passar um parafuso desse ponto até aqui para poder sustentar isso e esperar consolidar essa fratura. O que eu quero mostrar aqui é basicamente o seguinte: a gente tem um trocânter maior, que é inserção de vários músculos. Nós temos o trocânter menor, que é a inserção do músculo ilioipsoas, né? Nós temos a tuberosidade glútea, ou seja, o glúteo ele vai se inserir aqui nessa tuberosidade glútea. E nós temos uma coisa chamada linha áspera, que vai englobar toda a parte do fêmur posteriormente, e vários músculos vão se inserir nessa linha áspera posteriormente ao fêmur, ok? Mas muitos desses músculos vão apenas nascer nessa área e vão mover o joelho. Hoje nós vamos falar apenas do quadril, tá? Muitos músculos vão atravessar a articulação do quadril, né? A gente tem mais ou menos aqui uma ressonância, né? Mostrando vários músculos, mostrando o glúteo, mostrando o nervo ciático, que a gente vai falar dele hoje ainda, né? O quadrado femoral, né? O obturador interno, o pectíneo, né? O tensor da face lata, o reto femoral, o ilioipsoas. Então nós vamos falar sobre esses músculos e as ações dele no quadril. Okay? Olhando rapidamente, nós vemos que essas áreas de origens, né? Então aqui, ó, músculo ilíaco, músculo sartório, cabeça do reto femoral, que ele tem duas origens, né? Nós temos aqui piriforme vindo para cá, que é a inserção, os obturadores vindo para cá, né? Glúteo médio vindo para cá. Então, essa é uma forma de a gente começar a identificar a origem e inserção dos músculos, e a partir da origem e inserção dos músculos, a gente consegue facilmente saber qual é o movimento que esses músculos vão realizar, tá certo? Então essa figura aqui ela é interessante porque vai mostrar as origens e inserções. Como eu falei no slide, há 2 slides, a linha áspera basicamente é esse azul que tem aqui, ó, né? Que são os locais de inserção de vários músculos. Então vocês vão ver aqui, ó, glúteo máximo, aqui próximo tem o pectíneo, aqui tem o adutor magno, o adutor curto, o adutor longo, né? Então temos vários músculos que vão se inserir aqui nessa linha áspera. Isso aqui é posteriormente, tá? Vista anterior e vista posterior. Dando prosseguimento, nós vamos ter vários músculos que vão mover o quadril, né? Por ser uma articulação triaxial, eu vou ter músculos em grupos diferentes. Então eu vou ter um grupo de rotadores internos, vou ter um grupo de flexores do quadril, um grupo de extensores do quadril,
vou ter um grupo adutor e o grupo abdutor. O grupo abdutor também está próximo aos rotadores internos, tá? Aqui tem um errinho aqui, que os rotadores internos, tá? O grupo dos rotadores internos ele está junto com o grupo abdutor. Então o primeiro grupo que a gente vai ver aqui não serão os rotadores internos, tá, pessoal? Aqui vai ser vão ser os rotadores externos, tá? Deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui logo para não deixar dúvida, né? Porque eu copiei aqui e vamos consertar isso, que é o melhor que a gente faz, né? Porque senão eu vou terminar confundindo vocês, tá? Então vamos aqui, nós temos os rotadores externos, certo? Agora tá ok, que é o primeiro grupo que a gente vai ver, e depois o grupo dos rotadores internos, né? Deixa eu voltar para aqui para seguirmos a nossa. Bom, os rotadores, que são os rotadores externos, basicamente vão fazer a mesma função, tá? Todos vão rotar o quadril lateralmente, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 músculos posteriormente e um músculo anterior que vai também para essa parte posterior, tá? Nós vamos ver cada um deles agora, mas certamente esses músculos, a função desses músculos, a principal ação desses músculos é a rotação externa do quadril, certo? Então vamos lá. O primeiro músculo que a gente vai ver é o obturador interno, né? O obturador interno. O obturador interno, ele sai desse forame que nós temos aqui no osso do quadril, né? Nós temos esse forame chamado forame obturado. Então nós temos nesse forame obturado temos um músculo que forra internamente esse forame e o outro que forra anteriormente esse mesmo forame, tá? Aqui a gente tem uma imagem mostrando quem é quem, e aqui basicamente a gente tem a movimentação partindo dessa posição aqui, né? Agora rotação externa, voltou, rotação externa, rotação interna, rotação externa. A interna é feita por outros músculos. Nós estamos falando dos músculos que vão puxar essa área aqui da cabeça do fêmur, fazendo rotação externa, ok? Para vocês não confundirem e acharem que esses músculos estão empurrando, porque os músculos não empurram, os músculos apenas puxam, tá? Eles tracionam, eles geram tensão e tracionam de um ponto para outro. Então, se eu tenho um músculo daqui para cá, o músculo ele não vai empurrar nada, ele só vai puxar, ok? Lembrem-se disso. Então, o que ele vai fazer? A ação dele, basicamente, é a rotação externa da coxa. O músculo obturador externo, ele vai estar por fora, aqui de frente ao forame obturado, e vai posteriormente lá para a fossa trocantérica. A ação dele é qual? Rotação externa. O obturador interno faz rotação externa e o obturador externo faz rotação externa. Ok?
para vocês não terem dúvida. O próximo músculo, nós precisamos dar uma atenção específica a ele. É o músculo piriforme. O músculo piriforme, ele se origina nessa face anterior do sacro. Então essa partezinha aqui, essa borda aqui interna, que é mais anterior do sacro, ele vai se originar nessa área aqui, ó, tá? E vai direto para o trocânter maior do fêmur, direto para cá. O que é que ele tem de especial? Se a gente olhar aqui nessa figura, nós vamos observar, né, nessa figura aqui do lado aqui, ó, essa figura aqui do lado, a gente vai observar o seguinte, que bem próximo a ele tem uma ramificação de vários nervos que vêm lá da medula espinhal, chamado nervo ciático, tá? Esse nervo ciático, ele passa por aqui, ele vai ficar entre o piriforme e entre o obturador interno, tá? Uma das formas de alongar esse músculo piriforme é exatamente fazendo esse movimento aqui. Você faz rotação e puxa o joelho para junto de você, tá? E você vai alongar esse músculo piriforme. O grande problema é que esse músculo piriforme, ele pode inflamar, e algumas estruturas aí nessa área podem ser inflamadas, tá? Principalmente por muito uso, né? E essa quantidade de uso, a gente sabe que uma inflamação de um grupo muscular gera um inchaço em algum local, e esse inchaço nesse local em que os músculos são muito próximos um do outro pode gerar uma inflamação, e essa inflamação começa a incomodar e a pressionar o nervo ciático. E isso a gente tem um problema muito sério, porque a gente pode começar a ter várias dores nesse nervo ciático. Além disso, a gente pode ter uma síndrome que a gente chama de síndrome do piriforme, né? A síndrome do piriforme é exatamente essa compressão do nervo ciático e pode iniciar um processo inflamatório, tá? Normalmente essas dores, elas são irradiadas para todo o membro inferior, né? E incomoda bastante, né? A melhor maneira de prevenir isso é exatamente manter esses músculos que participam desse movimento, né? Que está errado, aqui é movimento, tá errado, aqui está movimento, de adução e abdução alongados e fortalecidos. Por que isso? Eu vejo muita gente correndo aqui na beira-mar, e muita gente correndo com rotação externa dos pés, né? Então essa rotação externa dos pés, com um treino um pouco mais longo, alguns músculos podem reclamar, podem entrar em processo inflamatório, que é normal, por conta dessa questão da utilização, né? Quando dessa utilização, e essa inflamação, ela pode começar a incomodar o nervo ciático, tá? Então, o que é que a gente pode fazer por isso, né? Eu tenho aqui tem um artigo, tá? O American Journal of Orthopedics, que fala exatamente sobre a síndrome do piriforme. Então, a pessoa está sentindo dores na parte posterior, a pessoa começa a sentir dores irradiadas para todo o membro inferior, certamente essa pessoa está sofrendo de síndrome do piriforme. Então, é preciso a gente estar atento para isso e ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Então é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar com vocês, tá? Seguindo um pouco mais à frente, nós vamos ter os músculos gêmeos,
né? Eles são chamados de gêmeos, são bem parecidinhos, eles estão aqui, gêmeo superior, gêmeo inferior. Eles vão sair do sacro, né? Vão sair dessa parte do sacro, tá? E vão para o trocânter maior. Função semelhante. Olha que legal, eu tenho aqui, ó, glúteo mínimo, que é um abdutor, né? Pela posição dele, né? Vai fazer com que isso aqui aconteça, né? Isso aqui aconteça, né? E temos aqui, ó, o piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeos inferior. Temos aqui o quadrado lombar e lá pela frente temos o músculo obturador externo. Então, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, obturador externo e quadrado da coxa ou quadrado femoral, né, são músculos que vão realizar nada mais, nada menos que a rotação externa do quadril, né, desculpe, da coxa, né, quadril, do osso fêmur, né, então rotação externa do quadril. Então temos aqui uma outra imagem, né, que a gente consegue visualizar tudo direitinho. Nós temos aqui o piriforme, né, temos aqui o gêmeo superior, temos o obturador interno, temos o gêmeo inferior e o quadrado femoral. Observem que nessa imagem aqui nós temos os músculos muito próximos, né? Então qualquer inchaço, qualquer problema aqui pode incomodar bastante o nervo ciático e algumas ramificações do nervo ciático. Tanto que quando você vai receber alguma injeção, o local de aplicação da injeção ela deve fugir do nervo ciático. Então ela é feita no quadrante superior lateral. Então a injeção ela é dada mais ou menos nessa área aqui onde eu estou com o apontador laser, né? Para fugir o máximo possível dessa região aqui próxima ao nervo ciático, né? Você levar uma injeção em cima do nervo ciático, pelo amor de Deus, como eu costumo dizer, dói o infinito duas vezes. Aqui o quadrado femoral, que a gente já viu aqui, ele está aqui um pouco mais abaixo, né? Está aqui um pouco mais abaixo, e a sua ação vai ser exatamente a mesma de rotação externa. Alguns autores colocam ele como adutor, uma vez que ele está um pouco mais abaixo do eixo de rotação do quadril, então ele também permite a realização do movimento de adução da coxa, né? Então, com isso a gente finaliza os músculos rotadores externos, tá? Nós temos também outros músculos acessórios que movimentam o quadril que também faz rotação externa. Entre eles nós temos o glúteo máximo, que além de fazer extensão ele age na rotação externa, e temos também o sartório, tá? Que também faz essa parte da rotação externa, né? Mostrando aqui o glúteo com uma ação além da rotação externa, ele entra também na ação de extensão, tá? Aqui a gente consegue visualizar o movimento de extensão, tá? Aqui também o movimento de extensão, e ele auxilia também na extensão do tronco. Aqui, ó, quando eu falo tronco, eu falo tronco, essa parte aqui, né? Eu não estou fazendo a extensão da coluna, estou fazendo a extensão do segmento tronco, né? Fazer a extensão. Isso aqui é um movimento que a gente faz normalmente lá, parecido com o deadlift, né? Então ele também age nesse movimento, tá? Outro músculo que a gente vai ver, mas vamos deixar ele mais para frente. O sartório a gente vai deixar ele um pouco mais para frente, porque a gente vai incluir o sartório nos músculos flexores.
existe uma regrazinha básica no quadril que a gente aplica também no cotovelo, ou seja, se eu atravesso anteriormente o quadril, eu obrigatoriamente vou fazer flexão na articulação do quadril, ok? Então nós temos o primeiro músculo aqui que a gente vai falar, que são na realidade dois músculos em um. Eu tenho o psoas, né? O psoas maior, que ele vai sair a partir da T12 até a L5. Então ele vai trazer toda essa parte da coluna lombar, a última torácica e a lombar, vai trazer essa parte da coluna para frente e vai se originar lá no trocânter menor, posteriormente. Então ele passa anteriormente a articulação e se insere posteriormente lá no trocânter menor. E temos um outro músculo que a gente chama de ilíaco, porque ele vai forrar toda essa fossa interna do ilíaco do quadril, tá? E eles convergem para apenas uma única inserção. Então, didaticamente, nós vamos falar deles como se fossem apenas um único músculo, né? Então, seria o músculo iliopsoas, ok? O iliopsoas também ele ajuda na rotação externa do quadril, tá? E em algumas situações, tá, ele também pode auxiliar na rotação medial da coxa, né? Quando a perna está fixa, ele traz a pelve para o tronco para frente. Também ajuda na retroversão do quadril, né? É um músculo bastante complexo, tá? É um músculo importante, porque como ele se origina nas vértebras, também é um bom estabilizador para as vértebras, além de outros músculos que estão mais próximos, que a gente vai ver quando falarmos sobre o quadril, ok? Visto esse músculo, a gente passa para o próximo músculo, que é o reto femoral. É o único músculo do grupo do quadríceps, tá, que atravessa a articulação do quadril. Vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, eles nascem no fêmur e não atravessam a articulação do quadril, tá? Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a flexão do quadril, ok? Facinho, né? Tranquilo. Um outro músculo é o músculo sartório, né? Sartório. Aqui nós estamos vendo a animação do sartório auxiliando a flexão, né? Então ele sai da espinha ilíaca anterosuperior aqui e vai até a tíbia, né? Quando ele vai aqui a tíbia, ele vai para um local que a gente chama de pata de ganso, né? É um local em que ele vai se inserir aí, tá? Apesar de que na animação nós estamos mostrando apenas a função de flexão do sartório, é de se imaginar que se eu continuar a fazer esse movimento aqui, vamos ver se eu consigo dar uma pausa aqui para mostrar a vocês. Pronto, dei uma pausa aqui para mostrar a vocês. Vamos imaginar que se eu continuar a contrair esse músculo, essa parte da tíbia, ela vai rotar assim, como se eu fosse fazer aquele velho cruzamento de perna, na qual o joelho fica assim, né? Assim, tô de short aqui, tá, galera? Foi mal, ó, mais ou menos assim. Então, essa parte aqui também é função do sartório. Então, ó, eu estou aqui sentado, eu faço flexão da coxa, certo? E também ele permite, como ele vai se inserir aqui, ele permite que eu faça a rotação externa. Então, esse movimento aqui, basicamente, é uma das ações
do sartório, ok? Então deixa eu reposicionar aqui a câmera. Vamos lá. Então o sartório está no grupo dos flexores, mas também está no grupo dos rotadores externos ou rotação lateral. É a mesma coisa, ok? Então vamos para frente, como diz João Ayrton, vamos para frente. Terminamos a parte dos flexores, vamos agora para a parte dos extensores. Obviamente, os extensores eles vão estar posicionados na parte posterior do quadril. Vamos lá. Nós temos 3 músculos, né, que é o semimembranoso, semitendinoso e o bíceps femoral, tá? A gente observa ele, vou ver se eu consigo pausar ele aqui de novo para mostrar como eles estão distribuídos aqui, ó. Então, ó, temos aqui lateralmente, nós temos o bíceps vai ficar lateral. Se você palpar lateralmente a parte posterior do seu joelho, você vai ver um tendão de um músculo, e esse tendão é o tendão do bíceps femoral, tá? Por que ele é chamado de bíceps? Ele é chamado de bíceps porque ele também tem uma outra porção que vai se originar no fêmur, tá? Então ele tem 2 cabeças também, tá bom? Então eu tenho aqui o bíceps femoral aqui que eu estou mostrando, eu tenho o semimembranoso que está aqui mais medial e tem o semitendinoso que está aqui, ok? Então esses músculos prioritariamente vão realizar a extensão do quadril, né? Então vamos lá rodar aqui. O primeiro que a gente vai ver é o semimembranoso, tá? Observem o seguinte, que mais na frente a gente vai observar que, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, numa posiçãozinha que eu quero mostrar a vocês. Isso, essa posição aqui, ó. Além dele fazer a extensão do quadril, tá? Ele vai ter uma função de flexão do joelho, que a gente vai comentar isso mais na frente, e também vai permitir que a tíbia rote, nesse caso aqui a tíbia, ela iria rotar, nesse caso, nessa posição, né? Ele iria para essa posição aqui, de acordo com essa figura, tá? A gente vai ver isso quando a gente falar sobre o joelho, mas por enquanto nós estamos falando apenas das ações desses músculos no quadril, ok? Então, função, basicamente, vai flexionar a perna, que é lá a tíbia, e vai fazer a extensão do joelho, tá? Extensão da coxa, extensão da coxa e flexão da perna, ok? Nesse momento estamos nos atendo apenas à parte do quadril. Vamos para o próximo. O próximo é o semitendinoso. O semitendinoso, ele também vai ter a mesma função, só que ele vai se juntar à inserção próximo a outro músculo que a gente já viu, que é o sartório, né? O sartório vai sair daqui, vai vir para cá e vai se inserir na pata de ganso. O semitendinoso também se insere lá na pata de ganso, tá? A gente vai falar um pouco depois dessa pata de ganso quando a gente falar lá sobre o joelho, ok? Então, a ação dele, extensão da coxa, né? Extensão lá do quadril. Vamos lá. E o bíceps femoral, que eu já falei para vocês, que é também, esses músculos eles são sinergistas na ação da extensão do quadril, ok?
Entramos agora no nosso penúltimo grupo, que é o grupo do adutor, grupo dos adutores, né? Então, no grupo dos adutores, nós vamos ter vários músculos, basicamente com a mesma função também. Então, nós vamos ter o pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e o grácil, né? Então, vamos ver cada um deles agora, tá? O menor músculo adutor, ele é o pectíneo. Ele sai da linha pectínea no pubis e vai lá para a linha áspera. Ele tem uma linha pectínea colado na linha áspera ali no fêmur, né? Então, ele vai sair anteriormente para posterior e obliquamente. Então, ele é um excelente adutor. O pectíneo, ele é o músculo que permite que você faça o que? Permite que você faça o cruzamento da perna. Está nessa posição aqui, ele faz flexão e faz adução, né? Diferente do músculo que é o sartório, que faz flexão e rotação externa, né? O pectíneo, ele faz flexão e adução. Então, a famosa cruzada de perna é uma das ações do pectíneo, porque além dele fazer a flexão do quadril, ele faz também adução. Esses músculos todos vão estar no grupo de adutores. Então, prioritariamente, esses músculos vão fazer a adução na coxa, ok? E dependendo da inserção deles, alguns vão realizar até rotação externa também. A gente vai ver um pouco mais à frente. Outro músculo é o músculo grácil. Esse músculo grácil é o músculo mais interno da coxa, né? Esse músculo é o que delimita a coxa internamente, né? Então, esteticamente, é um músculo que deve ser bastante trabalhado para moldar esse posicionamento não, moldar esteticamente essa parte interna do contorno da coxa, tá? Ele é um músculo que é adutor e também é flexor lá do joelho. Isso significa que o músculo grácil também vai se inserir lá na pata de ganso. Então nós temos três músculos que vão se inserir na pata de ganso. O primeiro deles é o sartório, o segundo é o semitendinoso e o terceiro é o grácil, ok? Quem gosta e é adepto à cadeira adutora deve estar muito preocupado em deixar esse músculo mais torneado e esse músculo mais forte, tá bom? Músculo adutor curto, né? Ele vai basicamente também para essa parte que é a área posterior do fêmur. Então, ele vai ajudar basicamente o que? Também na adução e na flexão da coxa. Ele vai para o lábio lateral da linha áspera do fêmur, tá? Músculo adutor longo, né? Também vai sair do lábio lateral, ou seja, todos vão sair mais ou menos do pubis, tá? E vai para a linha áspera, o lábio lateral da linha áspera, faz a adução da coxa e auxilia também na flexão da coxa. Músculo adutor magno. O adutor magno é o maior dos adutores, né? Assim como o sartório é o maior músculo em comprimento do corpo, né? O adutor magno é o maior dos adutores, tá? Ele vai se inserir em toda a linha áspera do fêmur. Isso significa que
além de adução, ele consegue fazer flexão, apesar de não estar aqui, mas principalmente a rotação lateral da coxa, porque como ele vai para metade da linha áspera, ele sai da parte anterior e vai para a linha áspera atrás. Quando ele contrai, ele vai fazer a adução, e além de fazer a adução, ele consegue fazer também a rotação externa da coxa, como um músculo auxiliar nessa função, tá? Então, esses músculos, eles, os adutores, observem que os adutores são numerosos. Nós temos muitos músculos que são adutores, né? Nós temos muitos músculos que são rotadores externos, né? Nós temos músculos que são flexores do quadril e temos músculos que são extensores do quadril. Nós vamos agora ver os músculos que são o grupo abdutor, né, que também estão próximos ao grupo dos rotadores internos, tá? Então, ó, nós temos o glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo, né? Só que o glúteo máximo não vai entrar aqui porque a gente já comentou sobre ele e já vimos que o glúteo máximo ele está no grupo dos extensores e no grupo do rotador externo. O glúteo mínimo e glúteo médio estão no grupo do abdutor, juntamente com um músculo chamado tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata é apenas isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tensor da fáscia lata é só isso aqui, certo? Essa parte aqui toda a gente chama de fáscia lata, tá? Que é um local que tem pouca elasticidade, né? E para você ter ideia, ele é tão rígido que parte do glúteo máximo se insere nele, né? Então, como parte do grupo, para você ter ideia o quanto ele é rígido. Então, o tensor da fáscia lata vai fazer exatamente o que? Vai tensionar essa fáscia lata, e a gente vai falar um pouco também sobre esse músculo e essa estrutura que a gente chama de fáscia lata, e outra estrutura maior que a fáscia lata compõe ele, que é o trato iliotibial, tá? A gente vai falar isso daqui a pouco. Então vamos falar primeiro de quem? Tensor da fáscia lata. Nessa imagem aqui, que está aqui girando, né? Vou ver se eu vou parar ela aqui na posição que eu quero. Pronto, nessa imagem aqui, isso aqui é lateral, tá, pessoal? Essa é a parte lateral, como a gente vê aqui na parte da anatomia palpatória. Essa parte lateral aqui, nós temos o tensor da fáscia lata, ou seja, ele faz uma tensão para que essa fáscia toda aqui, que é muito pouco, quase nenhuma elasticidade, né? Então, ele tensiona essa fáscia lata aqui. A função dele é o que? Tensionar a fáscia lata. E ele auxilia também auxilia na parte da abdução e rotação medial da coxa, tá? É um grupo dos abdutores e dos rotadores internos, tá? A gente observar, nós temos muito mais rotadores externos do que rotadores internos em termos de número de músculos, tá? Em algumas ações, por exemplo, no balé e algum tipo de posturas na dança, a gente observa que normalmente solicita-se muita rotação externa, né? Muita rotação externa. E muitas vezes nós vamos para uma posição unipodal, e essa posição unipodal é importantíssimo que a gente tenha fortalecido o tensor da fáscia lata, tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente um pouco sobre isso. Em relação à corrida, né,
e a movimentos de saltos unipodais, nós precisamos também ter o tensor da face lata bastante desenvolvido, também por conta dessa sustentação do corpo numa posição unipodal, tá? Então eu vou explicar isso direitinho aqui, está escrito aqui já no slide, mas eu vou entrar em detalhes um pouco mais à frente, né? Olha aqui, nós precisamos falar sobre uma coisa que é o trato iliotibial. O trato iliotibial, pessoal, ele vai... Túlio, o trato iliotibial e a fáscia lata são a mesma coisa? Na realidade são coisas diferentes, mas elas, uma compõe a outra, tá? O trato iliotibial, ele nada mais, nada menos e o que? Deixa eu posicionar aqui, pronto, eu acho que fica mais fácil. Ele é um pedaço de de tecido fibroso, né, fibrocartilagem, de tecido fibroso, que ele vai iniciar nessa borda inteira aqui do quadril e vai até a tíbia. Então ele atravessa todo o fêmur e vai até a tíbia. Se ele fosse um músculo, certamente ele seria um dos maiores músculos do corpo humano. Mas o tensor da face lata, ele está só aqui, ó. Pessoal, a função da face lata, né, ela é bem clara, mas eu preciso explicar isso com bastante cuidado para que vocês não confundam, tá? Quando está escrito aqui, o trato iliotibial trabalha com o quadríceps para proporcionar a estabilidade da parte externa da articulação do joelho durante o movimento, eu não estou dizendo que o trato iliotibial é um músculo que faz extensão no joelho ou faz flexão no quadril. Estou desvinculando, estou dizendo que em algum momento o trato iliotibial ele vai impedir que ocorra isso aqui, ó, certo? Que seria vamos colocar assim, um varo no joelho. A gente vai falar de joelho mais à frente em relação a isso. Por que eu estou querendo chamar a atenção? É que, por exemplo, tanto durante a corrida, que é esse caso aqui dessa imagem aqui, quanto nessa posição aqui no balé, eu preciso desse trato iliotibial tensionado. Por quê? Porque olhem só, imagine uma coisa aqui comigo. Eu tenho todo o peso corporal distribuído pela metade aqui nessa bailarina, ok? Então, a massa do corpo da bailarina, ela é dividida igualmente para o lado, no caso dela, esquerdo, e do lado direito. Quando eu apoio apenas em um único ponto, quando eu faço um apoio unipodal, o que acontece? Toda essa massa lateral aqui, ela tende a gerar uma força para baixo aqui também, certo? Essa força para baixo vai tender a fazer que o meu quadril, essa parte lateral do meu quadril, venha para baixo, né? Ou seja, eu tenho aqui o quadril, né? Tenho aqui o quadril. Então, se eu estou apoiando só aqui, essa parte, isso aqui vai tender, ó, a vir para o canto. Se eu tenho um apoio só aqui, isso aqui vai tender a vir para baixo. Vai tender a vir para baixo. Então, o que acontece? O trato iliotibial vai ser basicamente igual essa parte aqui da câmera, ó. Tá vendo? Então, se eu tenho um apoio aqui e ele tender a ir para baixo, o trato iliotibial ele vai tensionar junto com a face lata para que isso aqui permaneça estável, mesmo quando eu esteja em um único apoio, que é essa posição aqui da bailarina, tá? Vou repetir mais uma vez, tá? Se eu apoio o peso apenas em um local, isso aqui está distribuído igual, isso vai fazer isso. Isso vai tender a vir para baixo. A face lata, ela vai fazer uma tensão
da espinha ilíaca em cima até embaixo a tíbia, tensionando isso para cá. Então, essa tensão aqui permite que em movimentos e posições unipodais eu consiga manter o meu quadril nessa posição que eu quero, né? Alguns vão dizer posição neutra. Não existe essa posição neutra, mas eu preciso manter isso aqui assim, dessa forma, porque senão, cada vez que eu fosse correr e não tivesse o trato iliotibial, eu iria correr assim, ó. Quando eu pisasse, quando eu apoiasse aqui, a outra parte ia cair. Quando eu pisasse aqui, a outra parte ia cair de novo. Então, principalmente nessa postura, eu preciso de um trato iliotibial muito forte. Na realidade ele é forte porque ele é pouco elástico, mas eu preciso de um músculo que é o tensor da fáscia lata muito desenvolvido e muito forte para evitar esse tipo de problema. Pessoas que por acaso sofreram algum acidente e seccionaram o trato iliotibial têm uma marcha cambaleante, porque ele não consegue sustentar o contrapeso do corpo quando ele está com um único apoio. Isso para a corrida seria terrível. Isso para algumas posições de único apoio no balé seria também esteticamente terrível, ok? Então, partindo disso, a gente precisa começar a falar sobre um problema que ocorre bastante, principalmente em corredores, né? Que é a síndrome do trato iliotibial, né? Esse trato iliotibial normalmente ele passa muito próximo ao fêmur, a cabeça lateral do fêmur aqui, ó, tá? E muitas vezes o que é que acontece? Eu posso ter um processo inflamatório, né, quando ele começa a inflamar e raspar contra essa cabeça lateral do fêmur, como a gente vê aqui nessa imagem aqui, tá? O principal sintoma é dor entre o quadril e o joelho, né? E piora exatamente quando a gente faz atividade física, né? Então, como é que vai resolver isso? Resolve isso com consulta médica. O médico vai prescrever anti-inflamatórios ou corticoides e suspender a atividade física, né? Algumas causas, por exemplo, exercícios unipodais, né, repetitivos em excesso, tá? Algumas questões mecânicas, a gente sabe que o joelho varo, né, a gente tem o valgo assim e o varo aqui, né? Então, também pode levar a uma predisposição a isso, tá? Excesso de treino, a síndrome do trato iliotibial também pode ser o resultado de uma discrepância entre volume e intensidade do treino, tá? Pode levar a isso, tá? E uma certa diminuição na flexibilidade, tá? E alguns músculos que não tem tanta são músculos, como ele diz, muscle tightness, o músculo é mais apertado, né? O músculo ele é menos propício a realizar, a ser mais elástico, né? Uma diminuição da elasticidade, tá? Então esses são sinais que a gente pode encontrar nas pessoas que estão junto e sendo acompanhadas pela gente, né? Em qualquer tipo de atividade, né? Mas eu não falo só do problema, tá? Eu falo também dos fatores de risco, ou seja, a anatomia do joelho, né? A gente observa aqui o joelho aqui, ó, varo, né? O joelho dessa pessoa aqui varo, né? Genovaro, né? Isso pode aumentar a tensão aqui no trato iliotibial. O epicôndilo lateral do fêmur mais proeminente, o pé cavo, né? O pé cavo vai levar, o pé mais cavo faz com que a articulação do tornozelo, né? Eu tenho um pé cavo, a articulação do tornozelo tende a ir mais lateral e a tíbia ser mais lateral, obviamente o fêmur também vai ser um pouco mais lateralizado, eu vou ter um genovaro. Dependendo da anatomia, eu posso ter tanto genovaro como
erguendo valgo. E essa hiperpronação do pé, né? Também a gente vai ver isso lá no joelho, vai falar um pouco sobre pronação do pé, isso repercute também. Assimetria no membro no comprimento dos membros superiores, né? A gente pode ter algum problema, porque se eu tenho uma assimetria no comprimento, eu vou pisar, a minha corrida, o meu deslocamento vai ser aquele deslocamento mais, o pessoal brinca dizendo que está raso, está fundo, né? Eu vou ter uma oscilação maior entre um ponto e outro, e isso pode também desencadear um problema. E principalmente, pessoal, o treinamento, né? Um treinamento mal prescrito, né? Um treinamento com volume muito alto, com intensidade muito alta, sem período de descanso, sem período de recuperação, né? Que acontece bastante, principalmente na dança, né? Que as pessoas ensaiam 2 vezes por dia, ensaiam 3 vezes, às vezes 3 vezes por dia, como o espetáculo está próximo, né? Aumentam bastante o volume dos ensaios, né? Alguns profissionais de educação física que não estão preocupados com essa questão do volume, intensidade, o tempo de descanso, e pode levar basicamente a esse tipo de problema no trato iliotibial, né? Então, já falei do trato iliotibial, vou voltar para os músculos abdutores. Nós temos o glúteo médio, né? O glúteo médio, ele está lateral aqui e vai fazer basicamente a abdução. O glúteo médio tem uma coisa importante para a gente comentar. Se vocês olharem aqui, nesse lado aqui, a última figura aqui, que eu estou aqui com o cursor, vocês observam que eu tenho fibras nesse sentido e tenho fibras nesse sentido. Isso significa que além da abdução, o glúteo médio, ele pode realizar tanto rotação interna, que ele está no grupo dos adutores internos, como também essa parte aqui, ele também pode fazer a rotação externa. Se essa parte aqui do glúteo médio contrair, vou fazer rotação externa. Se essa parte aqui contrair, eu vou fazer rotação interna. Mas a principal ação dele vai ser de abdução, tá? E o glúteo mínimo aqui também vai fazer apenas rotação medial com feixe anterior e rotação lateral com os feixes posteriores. Então eles são um músculo meio que coringa, né? Vão fazer as ações de rotação interna e externa, mas eles estão no grupo dos abdutores, ok? Então, temos aqui a nossa boa e velha tabelinha, né? Nossa boa e velha tabelinha, e nós assim encerramos essa parte de músculos do quadril, músculos que movem o quadril. Falamos sobre também a síndrome do piriforme e falamos também sobre a síndrome do trato iliotibial. Ok, pessoal? Então, a próxima aula eu espero que seja uma aula presencial, tá? E se não for presencial, a gente dá aula por aqui também, sem maiores problemas. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!